Deus, meus irmãos, paz do Senhor, bênção pura, que alegria, mais uma noite na casa do Senhor, para aprendermos sua palavra, louvar o seu nome. Hoje, nesse culto de ensino da palavra, nós vamos falar sobre os conselhos missionários de Jesus. Mateus capítulo 10. Nós faremos a exposição do capítulo todo, o capítulo 10 de Mateus. Nós vamos fazendo a leitura na medida em que nós vamos falando, mas para uma compreensão melhor do capítulo 10, nós precisamos olhar uns versículos antes, no capítulo 9 e no versículo 35 em diante. Esse é o cenário que vai introduzir o capítulo 10. 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí o capítulo 10, no verso 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, poder, sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui no verso 2 vai citar o nome dos 12 que foram chamados. Ponto. Agora, olhando para esse cenário, Jesus estava pregando o evangelho, aldeias e cidades. O que ele encontra é algo muito ruim. Um povo disperso, sem uma direção, como ovelhas sem pastor. E o pior de tudo, esse povo doente, cheio de mazelas, por causa do pecado. Agora ele tem um olhar de compaixão por aquele povo todo. E ele percebe a quantidade de gente carente, precisando do evangelho. Então ele chama seus discípulos em particular e diz para eles: nós precisamos orar para que o Pai envie mais trabalhadores, porque Jesus percebeu que a quantidade de problema era muito maior do que aquilo que ele com os 12, podia atender. Então agora Jesus está dizendo, toda essa seara, ele está falando do povo carente, necessitado do evangelho, é muita gente, e nós somos poucos para atender tanta demanda. Nós precisamos rogar ao Deus da seara, nós precisamos rogar ao Deus do universo, para que ele mande mais trabalhadores. Só que Jesus não disse isso para desmotivar os discípulos. Jesus não disse isso como se estivesse dizendo assim: gente, o trabalho é muito grande, é melhor nem tentar. Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo o seguinte: o trabalho é grande, a demanda é alta, nós somos poucos, mas o capítulo 10, verso 1 disse: tendo chamado. Isso significa que, mesmo o trabalho sendo árduo, eu chamo vocês para continuar trabalhando. Fazer a obra de Deus nunca será fácil, irmãos, nunca, mas nós fomos chamados para isso. Evangelizar nunca é fácil, mas fomos chamados
para isso. Exercer o ministério nunca é fácil, mas fomos chamados para isso. Jesus chamou aqueles discípulos. Por quê? Porque a obra precisa, a seara precisa, o povo é carente, doente, precisando de salvação. Então ele veio, chamou alguns para fazer o trabalho árduo para que o evangelho fosse divulgado. Com base nisso, nós falaremos desse chamado. Em primeiro lugar, o chamado dos escolhidos ou dos 12. Como foi esse chamado? O texto disse que Jesus chama os seus 12, e aí ele cita o nome dos 12. Esses homens aqui escolhidos eram homens comuns, homens sem nada de especial. Se você procurar algo de especial nesses discípulos, dificilmente vocês vão encontrar. Vocês vão ver homens simples, indoutos, iletrados. Vocês vão ver homens que trabalhavam em profissões comuns da época, como pescadores. Outros, eles cuidavam da alfândega. Uns faziam até parte de uma gangue, né? Simão, o Zelote, Zelotes, fazia parte de uma gangue daquela época. Então nós temos pessoas simples, com defeitos, com problemas, com pouca idade, porque às vezes a gente temos a impressão que esses 12 já eram homens maduros, na casa dos seus 40 anos, quando na verdade, não. Jesus era o mais velho, com 30. Jesus só tinha 30 anos, e ele era o mais velho deles. Eram discípulos jovens, cheios de energia e cheios de defeitos, como você, como eu. Fomos chamados dessa forma. Ele não chamou gente perfeita, ele chamou gente com defeitos, porém ele, como oleiro, está nos aperfeiçoando. Ele aperfeiçoa aqueles que ele chama. Você foi chamado e agora ele está te aperfeiçoando e te capacitando, porque o texto disse que ele, Jesus, chamou os 12 e deu o que para eles? Autoridade, poder, gente. Por que poder? Porque para fazer a obra de Deus, nós precisamos de poder. Sem poder, a gente não evangeliza. Sem poder, a gente não prega. Sem poder, a gente não exerce o ministério, não cumpre o chamado. Sem poder, a gente cai. Sem poder, a gente não tem autoridade para falar do evangelho de Cristo. Precisamos do poder de Deus. Com o poder de Deus, fazemos a obra do Senhor. Quando você se sentir desestimulado a fazer a obra de Deus, lembre-se de pedir mais poder para o Espírito Santo. Ele te capacitará para fazer essa obra. Atos 1:8 diz assim: e recebereis poder, e depois que vocês receberem poder, vocês vão sair por todos os lugares, começando de Jerusalém, indo para a Judeia, indo para Samaria, e agora vocês vão chegar aos confins da terra. Por quê? Porque eu vos darei poder. Com poder a gente vai mais longe. Com poder a gente não desiste. Com poder a gente faz a obra do Senhor. Precisamos do poder. Sem essa autoridade, sem esse poder, não conseguimos fazer absolutamente nada. Então Jesus chama os discípulos, capacita eles, e agora ele vai dar instruções a esses discípulos. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Não adianta ter só poder se não tiver instrução. Guarde isso no seu coração. Não adianta ter só poder se não tiver instrução. Infelizmente,
algumas pessoas sem instrução, ensina, motiva as pessoas a buscar poder, mas não instrui, não ensina. E a falta do ensino, a falta da instrução, faz com que as pessoas chamadas não exerçam o ministério com excelência. Para exercer o ministério com excelência, nós precisamos de duas coisas. A primeira, poder. A segunda, instrução. É o que a Bíblia fala: crescei na graça e no conhecimento. Poder e instrução. Nós precisamos desenvolver os dois. E você pode me perguntar: pastor, dos dois, qual é o mais importante? Se você me disser qual asa do pássaro é mais importante, eu te respondo também. Qual que é a mais importante do pássaro? As duas. Porque com as duas ele voa. Crente só voa com poder e instrução, gente. Imagine um crente que só busca poder, ele vai ficar como? É ou não é? Só de uma asa só. Agora um crente que só pensa em instrução e não tem poder nenhum, como é que ele fica? Fica manco também. Tem que ter os dois. Tem que ter a instrução e tem que ter poder do Espírito Santo. A palavra instruída, cheia de poder, causa o efeito necessário nos corações. Uma igreja, ela sobrevive com instrução e com poder. Igreja não é escola, igreja é o organismo vivo, onde o evangelho é pregado debaixo de unção, debaixo de poder. E quais foram as instruções que Jesus deu aos seus discípulos? Então agora nós vamos falar do capítulo 10, a partir do versículo 5, todas as instruções que Jesus deu aos seus discípulos. Mas antes de eu falar das instruções, deixa eu salientar, destacar 3 imperativos que Jesus aqui, ele deixa aos seus discípulos. Quais são os imperativos? O imperativo do verso 6, acompanhe comigo no verso 6, ele diz assim, versos 5 e 6, a estes 12 enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções. Então, os imperativos estão dentro das instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus fala: não vão para Samaria e não vão para os confins da terra, vão primeiro para Israel. Se vocês lembrarem de Atos 1:8, Jesus ele diz o seguinte: vocês vão receber poder para pregar o evangelho, começando onde? Jerusalém. Depois que vocês pregarem em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia. Depois, Samaria. Depois, confins da terra. O que significa isso? Planejamento, prioridade. Não dá para fazer tudo sem planejar. Não dá para alcançar todo mundo. A gente precisa priorizar os que estão mais próximos. Tem gente querendo ganhar o mundo e não ganha nem os seus de casa. Tem gente querendo ganhar a África e não ganha o bairro onde mora. A igreja, primeiro, precisa ser relevante no lugar que ela está plantada. Onde ela está plantada? É aqui. Então a gente precisa ser relevante aqui primeiro. Depois esse evangelho vai transbordando aos arredores de onde moramos. E aí vamos alcançando as nações e o mundo. E essa é a ordem. É de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Então Jesus, ele estava dizendo assim: gente, não adianta, meus discípulos, vocês ficarem empolgados
Porque quando a gente tem poder, a gente fica empolgado, né, irmão? É ou não é? Não sei se acontece com vocês, às vezes acontece comigo. Quando a gente está cheio do poder, dá uma empolgação, né? A gente quer desbravar o mundo, né? Quer fazer tudo que vem na mente. Calma, prioridade. Calma aí. Não adianta porque eu dei poder para vocês, agora vocês vão querer vazar Jerusalém, correr para os samaritanos e agora ir para os confins da terra. Calma, eu dei poder para vocês e quero que vocês vão para Israel primeiro. As ovelhas perdidas de Israel, vão para lá primeiro. Depois, aí sim, vocês vão sair de Jerusalém e agora vocês vão chegar nos confins da terra. Não é que Jesus estava desprezando os de fora, Jesus estava priorizando os de dentro. O fato de eu priorizar algo não quer dizer que eu desprezo o outro, gente. Prioridade não é desprezo, é só ordem de ação. Eu estou agindo primeiro aqui, depois eu vou agir lá. Não significa que ele está dizendo, haja aqui e esquece os de lá. Haja aqui e depois alcançaremos de lá. Jesus então dá uma ordem, ide as ovelhas perdidas de Israel. Primeiro, elas. Segunda ordem, pregai, no verso 7. À medida que seguirdes, à medida que vocês forem, pregai, que está próximo o reino dos céus. Qual é o conteúdo da mensagem que os discípulos deveriam pregar? O reino dos céus. Ah, mas eu não gosto de pregar isso, eu gosto de pregar outra coisa. Problema seu, você tem que pregar o que Jesus mandou. Não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que Jesus manda, é o que está escrito. É triste alguém subir nessa tribuna e querer pregar o que ele quer. Não é o que eu quero, irmãos. É o que a palavra manda. É o que Cristo estabeleceu. A mensagem precisa ser bibliocêntrica, cristocêntrica. Porque a igreja não veio, o povo não veio para a igreja para ouvir o que você quer. O povo veio para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que a gente precisa pregar. O reino dos céus. E o que é esse reino dos céus? Paulo fala em Romanos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, alegria no Espírito Santo. E esse gozo e essa alegria no Espírito Santo, ela vem através do que Jesus fez, arrependimento. A mensagem do reino, a essência é arrependimento. Se você olhar para Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, você vai saber do que Jesus estava mandando os discípulos pregar. Qual era a mensagem que Jesus mandou os discípulos pregarem? Olha só, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem. A mensagem do reino é a mensagem de salvação. A mensagem do reino é a mensagem do arrependimento. Arrependam-se e creiam no evangelho, porque quem se arrepende e crê é salvo. Então o que Jesus mandou os discípulos pregar? Mensagem do reino. E qual é o conteúdo da mensagem do reino? Arrependam-se e creiam no evangelho. Essa é a mensagem. Hoje se prega de tudo, menos arrependimento. Hoje se prega de tudo, menos salvação. É o evangelho puro e genuíno. Arrependam-se e creiam, arrependam-se e creiam. Esse é o evangelho de Cristo, gente. O resto é só complemento, mas a base, a essência do evangelho é arrependimento e fé. Arrependam-se e creiam no evangelho. Agora, a terceira ordem que Jesus dá, no verso 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. A terceira ordem de Jesus é dar. A primeira é ir, a segunda é pregar, a terceira é dar. Mas dá o quê? Dá do poder que você recebeu.
No verso 1, capítulo 10, verso 1, Jesus deu o que para os discípulos? Fala comigo, crente. Obrigado. Jesus no verso 1 deu o que para eles? No verso 8 Jesus diz o que? O que vocês receberam, que é? Dá também. É isso. Vocês pagaram o que para receber poder? Nada, Jesus chamou vocês e deu, de graça. Agora, qual é o meu compromisso? Qual é o meu propósito? Dar de graça. Ele deu poder para vocês darem poder para os outros. Mas espera aí, pastor, como é que eu vou dar poder para os outros? É transferência de unção? Eu não creio nessas coisas não, gente. Transferir unção, não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte: eu recebi poder, eu recebi autoridade de graça. O que eu vou fazer agora? Manifestar esse poder na vida dos outros. E como é que eu manifesto esse poder na vida dos outros? Curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônio, purificando leprosos. É a ação do poder de Deus na minha vida, beneficiando outras pessoas. Eu posso cobrar para curar enfermos? Não. Eu posso cobrar para expulsar demônios? Não. Eu posso cobrar para manifestar o poder de Deus na vida dos outros? Não. Eu recebi de graça e devo dar de graça. Não se cobra, não se estipula valores. Esse evangelho comercializado hoje é antibíblico, onde uma igreja de gente assalariada paga 20 mil reais para um pregador pregar. Uma igreja de gente assalariada que paga para cantores que cobram 20, 30 mil reais para fazer um evento de uma noite de 2 horas. Não é o evangelho de Cristo, irmãos. Isso é marketing. Está divulgando a igreja e não Cristo. Permita-me falar, porque nós não cremos nesse tipo de evangelho. Pastor, é errado a igreja dar uma oferta para o pregador? Não, digno é o obreiro do seu salário, que nós vamos falar isso aqui daqui a pouquinho. O obreiro pode sim receber uma oferta, mas de amor, nas condições da igreja, não de salário estipulado, valores estipulados. Ah, pastor, mas eu sou itinerante, então vá trabalhar. Simples assim. Eu preciso estipular porque eu vivo disso. E quem disse que Jesus te chamou para viver dessa forma? Se é pastor de igreja e cuida de igreja, dá a vida pela igreja, é uma coisa. Agora ficar navegando o mundo todo, cobrando rios de dinheiro, enriquecendo as custas da igreja, não é e nunca foi a vontade de Deus. Fecha parênteses aqui. As instruções, volta lá as instruções, terminamos os imperativos. Instruções, a partir do verso 9, continuando. Primeiro ele faz 3 imperativos: pregar, ir, pregar e dar. No verso 9, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, e nem de 2 túnicas, e nem de sandália, e nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Olha, o Jesus que fala para dar de graça, agora ele fala que o trabalhador é digno do seu alimento. E que dignidade é essa? Que trabalho é esse? Que salário ou alimento é esse aqui? Aqui Jesus está dizendo o seguinte: gente, menos recurso e mais dependência. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não precisam se prover de tantos recursos para fazer minha obra. Você precisa do básico, você precisa do necessário. Faça a obra e o resto eu cuido. Pegou isso? Você não precisa de muito, você precisa do básico. Faça e Ele cuida de você. Não vai te faltar nada. O Senhor vai suprir suas necessidades. O Senhor vai te ajudar, porque aquele que lança a mão no arado e não olha para trás, o Pai vai cuidar dele, de todas as suas necessidades. Então nós não precisamos de muitos recursos para fazer a obra de Deus, gente. O que a gente precisa é de um coração voluntário. O que a gente precisa é de força de vontade. E Deus vai cuidar de nós.
Então Jesus estava dando a instrução para eles: gente, eu dei poder para vocês, vocês vão, vocês pregam, vocês curam, vocês dão de graça, pode ir, não precisa levar muita coisa não, vai o que vocês têm nas mãos aí e deixa o resto comigo, eu vou suprir as suas necessidades. É o poder de Deus em ação. Capítulo 11, verso 15. Capítulo 10, do verso 11 ao verso 15. Ofereça a paz, porém anuncie o juízo. Foi Jesus que ensinou isso. Verso 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ficai até vos retirardes. Ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então Jesus estava dizendo, ofereça a paz. Agora, se não aceitarem a paz, se desprezarem a paz, se enxotarem vocês da cidade, faz o seguinte: sacode o pó dos vossos pés, anuncie sobre a cidade o juízo iminente, fale do juízo. Isso significa que Cristo não é só paz, Cristo também é juízo. Evangelho não é só evangelho de love e de amor, não. Evangelho é o evangelho de juízo e de condenação. A gente prega o amor, a gente fala da salvação, porém não podemos nunca tirar o juízo iminente para aqueles que não creem. João capítulo 1, capítulo 3, verso 16, que é o texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira, que lindo, né? Mas se você ler a continuação dos textos, aquele que crê vai ser salvo, mas quem não crê já está condenado. A sentença já foi dada. Quem crê já é salvo. Quem não crê já está condenado. Isso significa que quem não crê não vai ter uma segunda chance no purgatório para ser salvo, não. Se você não teve uma vida de não crente aqui, aí você vai para o purgatório, fica lá e você tem a oportunidade de crer lá. Mentira, isso não tem na Bíblia. Quem não crê já está condenado. Não tem segunda chance. Ou crê ou não crê. Ou é salvo ou é condenado. É a Bíblia que ensina isso. E nós, pregadores, não podemos esconder essa verdade. Não podemos fingir que Deus é apenas um Deus de bondade, de paz, de misericórdia, e nos esquecer que Ele é um Deus justo e que é de juízo também. Então a instrução que Jesus deu para os seus discípulos: ofereça a paz. Primeiro é a paz. Fale do amor, fale da salvação. Primeiro a paz. Agora não se esqueça de oferecer e anunciar a condenação e o juízo. Vamos lá. Os lobos. Por que falaremos sobre os lobos? Porque no verso 16, Jesus fala assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus está falando, se você pegar o raciocínio lógico de Jesus no texto, né? Eu envio vocês, eu dou poder para vocês, vocês pregam, vocês curam os enfermos, ofereçam a paz para os lugares. Se as pessoas te rejeitarem, ok. Agora é o seguinte, verso 16, não se esqueça que eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. Vocês são como ovelhas e vão para o meio dos lobos. Por que Jesus usa essa expressão lobos? Porque Jesus está dizendo que o campo missionário é árduo. O lugar para onde nós vamos pregar é um lugar difícil. Todo campo missionário é um campo difícil de se trilhar, irmãos.
Você já pegou uma pessoa falando de Jesus para ela e a dificuldade de falar de Jesus? A pessoa dura de coração, rebate o que você fala, às vezes despreza você, da sua fé. O que é isso? É difícil, é um campo muito complicado. Uma pessoa, imagine uma cidade, imagine um lugar inteiro. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês são ovelhas, e eu vou enviar vocês para o meio dos lobos. E quem são estes lobos? A gente precisa continuar a leitura para entender as características desses lobos. Olha só, olhe na sua Bíblia e acompanhe aqui no verso 17. Acautelai-vos dos homens. Então os lobos são os homens, ok? Não é demônio, são as próprias pessoas. Pode ser que seja usado pelo demônio, mas são homens. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Os lobos são agressivos, batem, agridem, é característica de lobo. Verso de número 18: por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho, a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis como eu haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que vocês vão dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Os lobos são injustos, tribunais injustos, que vão julgar você injustamente. Vocês vão ser levados aos tribunais, e os tribunais vão condenar vocês por nada. Vocês não vão fazer nada, mas eles vão condenar vocês, porque os lobos, além de agressivos, são injustos. Porém, Jesus fala: quando vocês estiverem nos tribunais, fiquem tranquilos, porque mesmo vocês não sabendo o que falar, o Espírito Santo capacitará vocês diante do tribunal. Aí tem crente que usa esse texto para falar que não precisa ler Bíblia, nem só vir aqui abrir a boca e Deus usa. Pelo amor de Deus. Por isso que a gente precisa de instrução, né, gente? Eu já vi um monte de gente usando esse texto aqui, tá vendo? O Espírito Santo vai capacitar a gente para falar, não precisa nem ficar lendo Bíblia, não, é só chegar aqui e abrir a boca. Experimenta vir aqui e abrir a boca, para ver o que sai. Não estuda não para você ver, não lê a Bíblia não para você ver. Não é fácil pregar não, gente, tem que ler, tem que estudar. Então não é para qualquer pessoa, tem que ser chamado para isso. Então Deus capacita para falar? Sim, mas o contexto aqui são diante dos lobos, porque o lobo tem uma perspicácia muito grande, ele quer pegar você nas palavras, aí Deus te dá uma sabedoria do alto, para você falar adequadamente, sem ser pego pelas suas palavras. Terceiro, versículo 22, sereis odiados de todos, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então os lobos são odiosos, eles odeiam de graça. Alguém já te odiou de graça? Você não fez nada, só a sua presença já causa ódio, porque são lobos. São lobos. Não, pastor, era crente. Não, não era, é lobo, em pele de ovelha, mas é lobo. O coração, um coração de lobo, a memória de lobo, a boca é de lobo, murmura, critica, fala mal, de graça, você não faz nada, mas a pessoa te odeia. Por quê? Porque o ódio não é de Deus. Coração de lobo carrega ódio, raiva, rancor. Quarto, versículo 23, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Quando vos perseguirem, lobo persegue. Você já foi perseguido no trabalho? Já foi perseguido na sua família? Você já foi perseguido num ambiente social? É lobo. Não precisa ficar estranhando não, é lobo. Você está cercado de lobo. O que lobo faz? Persegue a ovelha. Ele quer devorar a ovelha, ele quer matar a ovelha, ele quer destroçar a ovelha, ele odeia de graça, ele injuria, ele quer perseguir a ovelha. Versículo 24, em quinto e último lugar,
O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Parece que Jesus muda o assunto aqui, né? Mas ele ainda está falando dos lobos. Ele está dizendo o seguinte: gente, vocês não são melhores do que eu. Do que eu fui chamado? Aí ele responde: Beelzebu. Ele, o Filho de Deus, foi chamado de o príncipe dos demônios. Se estão chamando o Filho de Deus de demônio, o que vão falar de você? Então Jesus está dizendo o seguinte: os lobos vão rotular você, os lobos vão caluniar vocês vão ser chamados de crentinho, quebra-santo, vocês vão ser chamados de tudo quanto é nome no trabalho, sem fazer nada. Por quê? Porque lobo calunia, lobo difama, lobo xinga, tudo quanto é tipo de palavrão. Lobo não tem pudor, lobo não tem modéstia, lobo não tem sensatez. Eles agridem de graça, vão para a internet, as redes sociais, publicam coisas terríveis. Você fala: meu Deus, isso não é crente. Não, não é lobo, porque crente não faz isso. Crente é ovelha. Ovelha não tem coração de lobo, ovelha tem coração de ovelha. É sensível, é diferente. Aí talvez você possa imaginar: meu Deus do céu, pastor, Jesus então está levando os discípulos por uma cilada. Jesus então está mandando os discípulos uma enrascada. Não, aí que está a beleza da graça de Deus. Nós estamos no meio de gente agressiva, injusta, odiosa, perseguidora e caluniadora. Porém nós estamos guardados, estamos protegidos, porque a ovelha sempre terá a presença do bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele cuida de nós, gente. Agora, no verso seguinte, ele fala tudo isso. No verso seguinte, ele fala: portanto, não os temais. Não é para ter medo dos lobos. Mas antes de falar para não ter medo do lobo, deixa eu falar de outras duas coisas aqui: pomba e serpente. Ainda no verso 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Aí ele fala: sede, portanto. Isso aqui é muito interessante. Já que eu entendi o cenário dos lobos, eu apresentei para vocês o cenário dos lobos. Como eu, como cristão, devo me portar no cenário de lobos? Como nós devemos agir? Confrontando eles? Agredindo? Se me agridem, eu agrido também. Se me caluniam, eu calunio também. Se me perseguem, eu persigo também. Será que é esse o comportamento da ovelha no meio do lobo? Não. Qual é o nosso comportamento? Sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Para a gente entender qual o nosso comportamento no meio dos lobos, nós temos que nos apegar a essas duas palavras: prudência e simplicidade. A palavra prudentes, pronimos, no grego, significa sensato, cuidadoso, sábio nos relacionamentos. Então vamos lá. Eu sei que o lobo é agressivo. O que eu tenho que ter? Cuidado com quem eu vou me relacionar. Eu sei que o lobo, o homem, a mulher, lobo, é caluniadora. Então o que eu tenho que ser? Cuidadoso com as minhas palavras. Eu sei que o lobo persegue de graça, sem fazer nada. Imagine fazendo. Então eu preciso ter sabedoria. Isso é a prudência da serpente. Jesus não disse para vocês: fujam dos lobos. Jesus disse para vocês: no meio deles, sejam sensatos, sejam prudentes, sejam sábios. Não é para ter medo deles, não é para fugir das pessoas. Tem gente que quando é perseguido, não quer mais se envolver com ninguém. Tem gente que quando é caluniado, ele desiste dos homens, desiste da vida. Não foi isso que Jesus ensinou, não. Até porque você precisa pregar para eles. Até porque você precisa evangelizar eles. Eles são lobos, mas pode virar ovelha. Está aqui ou não? Eles são lobos, mas pode virar ovelha. Você um dia foi lobo também. Eu já fui lobo.
mas Deus me converteu em ovelha, e Ele pode converter eles em ovelha também, só que a gente precisa pregar para eles, só que para a gente pregar para eles, a gente tem que ter prudência, sabedoria, sensatez, calma, entenda que eles não são como você, o coração deles não é igual ao teu, a forma de ver o mundo não é igual à sua. Eles não veem com mente de ovelha, com olhos de ovelha, com coração de ovelha. Eles sentem diferente. Está no instinto do lobo, querer matar, roubar, destruir. São filhos da luz, são filhos das trevas, que tem por pai o diabo. Foi Jesus que disse isso, eu não. Quiser ficar bravo, fica com ele. Agora nós que somos filhos da luz, temos uma outra mentalidade, fomos transformados. Hoje a gente vê diferente, age diferente, fala diferente, a gente sabe como falar, porque se você inflamar a conversa, você sabe que vai vir baixaria do lado de lá. Então o que você faz? Com sensatez, inteligência. Você é inteligente, você é diferente. E por que às vezes a gente quer igualar com os lobos? Se ele me dá uma, ele toma duas. Aí é atitude de lobo, gente. Não é atitude de ovelha. Ovelha é prudente, sensata, sábia, moderada, tem discernimento espiritual. A ovelha, ela age como a serpente, isto é, na sensatez e inteligência. Mateus 25 fala das virgens, 5 delas eram loucas, totalmente insensatas. Agora 5 delas eram prudentes. A palavra prudente ali é igual serpente, prônimos, sensata, cuidadosa, sábia no relacionamento. Por isso elas tinham azeite. Meu Deus! Quem é prudente, quem tem sabedoria, sempre terá azeite sobre si. Nunca faltará unção e graça na vida do prudente. Deus sempre derramará mais e mais e mais e mais sobre você que é prudente. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A palavra prudente que Jesus usou foi essa mesma palavra. Jesus estava querendo dizer que a forma de se relacionar entre eles tem mais sabedoria do que às vezes nós que somos ovelhas. Então a gente precisa ser inteligente na forma da gente agir, na forma da gente falar, na forma da gente pensar, na forma da gente conduzir a nossa vida. Como é que eu ajo no meio dos lobos? Com prudência. Segundo, como eu ajo no meio dos lobos? Com simplicidade. A palavra simplicis, aqui traduzida do grego akeraios, quer dizer sincero, inocente, sem mistura. Sincero é uma palavra que quer dizer sem cera. O evangelho, o vaso não podia ter cera. Por isso que vem esse termo sincero, sem cera, sem mistura. É uma palavra que mostra a nossa polidez, a nossa brancura, a nossa santidade. Então Jesus está dizendo o seguinte, vocês estarão no meio deles, mas vocês vão agir com muita prudência, com muita sensatez e totalmente sinceros, sem defeito, sem mancha. O lobo não pode falar um A do teu caráter. Por isso ele calunia, por isso ele mente, porque ele olha para você e não acha nada. Lembra de Daniel? Procura alguma coisa lá em Daniel para a gente acusar ele. Procuraram, né, Marcelo? E não achou. Aí chegou para o rei, Daniel é sem mistura, Daniel é simples, Daniel é sincero, não tem nada. Aí o que eles fizeram? Vamos inventar então, ora. Se não tem, vamos inventar. É assim que agem os lobos. Você não tem, não deve nada, aí o que eles fazem? Inventam. Inventa mentira, inventa calúnia para te derrubar, para te tirar do carro, para te tirar da vida, para te destruir sua moral, destruir seu caráter, destruir seu casamento. Só que você é sincero, você é como a pomba, está no meio do lobo, mas ninguém tem um A para acusar contra você. Pode falar o que quiser, mas não vão encontrar, porque você é simples, ninguém tem nada contra você.
não dê motivo, não dê escândalos, seja simples. Esse é o nosso comportamento diante dos lobos. Foi isso que Jesus quis nos instruir, e essas regras e instruções valem até hoje. Pega isso para a sua vida, e aí você modela seu comportamento dentro destas duas palavras. Vamos agora às recomendações para não ter medo. Vamos lá. Versículo 26. Portanto, não os temais. Jesus, ele usa 3 expressões não temais. No verso 26, no verso 28, no verso 31. 3 expressões. Não temais. Você pode marcar na sua Bíblia 26, 28, 31. E o que Jesus disse para não temer? Primeiro lugar, quando você portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo à escura, isto é, em secreto, dizei-o em plena luz, em público. E o que vos diz ao ouvido, no segredo, proclamai-o no telhado. Então Jesus está dizendo o seguinte, honre tudo o que eu coloquei para vocês fazerem. Jesus está dizendo assim, o que eu falei aqui no ouvido de vocês, só nós, agora chegou a hora de vocês divulgar para todo mundo. O que vocês aprendem na terça-feira, vocês precisam sair daqui e anunciar para todo mundo a semana inteira. Está entendendo isso aqui? O que vocês aprendem no culto de domingo, vocês têm que receber no coração e sair como luz aí nessa escuridão de trevas, nesse mundo, e sair proclamando o que vocês aprendem aqui. O que nós recebemos no secreto da igreja, temos que publicar no telhado do mundo. Nós precisamos anunciar Jesus em todos os lugares. Por isso você vem para a igreja, para aprender os segredos de Deus, para honrá-lo lá fora. Aleluia. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem é que pode perecer no inferno? Quem é que pode fazer a alma perecer no inferno? Quem tem esse poder? Deus. Não é o diabo não, irmão. É Deus que tem esse poder. Então Jesus está dizendo o seguinte, se vocês quiserem temer, não tema os lobos, tema antes a Deus. Vocês querem ter medo? Então tenha medo de Deus. O resto não precisa ter medo. Confia, não temas, tema a Deus. Versículo 31. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. São entre o homem e o seu Pai. Aí ele vai falar de outro assunto aqui. Então, deixa eu finalizar o versículo 31. Não temas, isto é, aqueles pardais que são cuidados, também Deus vai cuidar de você. Confie na provisão divina. Ele cuida dos animais, também Ele vai cuidar de vocês. Não negue o nome de Jesus na presença dos lobos. Os lobos podem rangir dentes para cima de você. Os lobos podem babar para cima de você. Mas não tenha medo. Fale do amor de Deus. Não temas, não temas. Jesus cuida de você. Aleluia. Essa é a nossa segurança. Não precisa ter medo. Agora Jesus vai falar sobre algumas renúncias. Renúncias. No versículo 34 em diante, Jesus ele começa a falar agora de algumas renúncias. Essa talvez seja a parte mais difícil da coisa. Tem gente que acha que o lobo é a parte mais difícil da missão. E se eu disser para você que não é? Não é. A parte mais difícil da nossa missão não são os homens transvestidos de lobos, e sim a renúncia que nós temos que ter. Essa é a parte mais complicada, irmãos. Até aqui, Jesus ele apresenta um perigo iminente, um perigo externo, os lobos.
E a gente tem que adotar um comportamento prudente e simples. Agora, a partir do verso 34, Jesus ele vai dar 3 renúncias que a gente tem que ter na vida. Verso de número 35. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Misericórdia. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. A primeira renúncia, laços de família. Pastor, Jesus está dizendo que a gente não pode amar os filhos, Jesus está dizendo que a gente não pode amar os nossos pais. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo o seguinte: quem ama mais, isto é, colocar Jesus em segundo plano e ficar com a cultura da família acima da cultura do reino. Jesus ele introduz o assunto dizendo: eu vim colocar divisão. Se tem divisão, nós estamos falando de 2 impérios, de 2 reinos, de 2 culturas. Então, se é a cultura do reino e é a cultura da família, está dividida, e você é salvo, qual é a cultura que você tem que viver? A de Cristo. Só que se você optar em viver a cultura de Cristo, a cultura do reino, e a sua família está numa cultura dividida, o que vai acontecer entre você e sua família? Guerra. Aí na guerra, você tem que tomar uma decisão. Que decisão? Ou eu sigo a Cristo e a cultura que Ele me apresentou e viver, ou eu renuncio isso e fico com a cultura da minha casa e a cultura da minha família. Consegue compreender isso? Não é odiar as pessoas, é odiar a prática das pessoas. Isso é muito profundo, gente. E quantos de nós não caímos nessa batalha? Quantos de nós não caímos nessa guerra? A pessoa está lá fora, tudo certinho, aí daqui a pouco, certinho entre aspas, vem para a igreja, Jesus salva ele, agora ele enfrenta uma guerra dentro de casa. Os inimigos, a família se volta contra ele, odeia ele, porque ele agora professa o nome de Jesus. Agora ele tem dois caminhos: ou ele segue firme, renunciando à cultura da família, ou ele abraça a cultura da família e rejeita Cristo. Não dá para ter meio termo. Ou você é de Deus ou não é. Aí Jesus fala: ou você me ama, ou você não me ama. Simples assim. Então, se vocês querem ser meus discípulos, renuncie os laços, renuncie as tradições, renuncie as culturas, renuncie tudo que as famílias estabelecem que me afastam de você. Renuncie tudo isso. A pergunta é: nós estamos dispostos a renunciar? Não é colocar o filho para fora, gente. Não é separar do marido que não é crente. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está falando de cultura. Jesus está falando de uma fé aversa ou aversa à nossa fé. É isso que está falando. De uma crença diferente da nossa. Então, se está tudo diferente, se está tudo dividido, onde eu vou ficar? Com Cristo. Fica com Cristo, que é melhor. Ainda que as pessoas te rejeitem, ainda que a sua família falem de você, ainda que a sua família não queira nem você mais por perto, mas fique com Jesus. Vale a pena. Aleluia. Segunda renúncia, a renúncia das suas próprias vontades. No versículo 38, quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão ter guerra dentro da casa de vocês, mas aí vocês vão ter que escolher, ou você fica com eles ou comigo. Não, eu quero Jesus. Ok, primeira renúncia. Segunda, ou vocês todos os dias tomam a cruz e me seguem, ou vocês rejeitam o que eu estabeleci e pereçam no caminho. Tomar a cruz é renunciar nossas próprias vontades e desejos. É a gente seguir a Cristo por amor a Ele e abandonar tudo que a gente quer para nós mesmos. Terceira e última renúncia, versículo 39. Renunciar à própria vida. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la.
Tem gente que acha que está perdendo tanto por causa de Jesus, mas a verdade é que você está achando, você não está perdendo. Tem gente que acha que está tomando prejuízo por causa de Jesus, quando na verdade você está lucrando, porque com Jesus a gente nunca perde, com Jesus a gente sempre ganha. Pode perder aqui, irmão, pode perder aqui, às vezes você perde até o nome na herança, mas você vai ter moradas no céu. Às vezes você vai ser até desprezado. Não vou te convidar para o churrasco, não vou te convidar para o casamento, não vão te convidar para comer. Não tem problema, irmão, não tem problema. Jesus tem sempre algo melhor para você. Quem perde com Jesus sempre ganha. E eu finalizo, já que eu estou falando de ganhar, ele é tão bom que se nós renunciamos, ele ainda nos recompensa. E a recompensa de Jesus está no verso 40 até o verso 42. No verso 40 ele diz o seguinte: quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Qual é a maior recompensa de um discípulo? Receber Jesus dentro dele. Essa é a maior recompensa que a gente tem. Ele fala o seguinte, quem vos recebe, ele está falando daqueles que foram chamados e enviados, os discípulos. Vocês vão pregar o evangelho. Aí agora você pregou o evangelho para alguém. Este alguém recebeu vocês, quando na verdade esse alguém não recebeu só vocês. Eles receberam quem enviou vocês. Quem foi que enviou os discípulos? Jesus. E quem enviou Jesus para a terra? O Pai. Então ele está dizendo o seguinte: quem recebe o evangelho, recebe a Cristo e recebe o Pai. Quem recebe a palavra, recebe Deus dentro do seu coração. A maior herança de um homem é receber a presença de Deus dentro do seu coração. Essa é a nossa maior herança, receber Deus dentro dos nossos corações. Segunda recompensa, e a gente finaliza, verso 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo em caráter de justo, receberá o galardão de um justo. Quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Então ele está falando de recompensa em diferentes níveis. Níveis de profeta, níveis de justos e níveis de pequeninos. Independente do nível do mensageiro, independente do grau do mensageiro, independente do intelecto e da porção que ele carrega, independente de tudo isso, é discípulo de Jesus? É. Quem o recebe será recompensado como tal. Todos quantos dão ouvidos ao evangelho de Cristo, nunca ficará de mãos vazias. O Senhor tem uma justa recompensa para aqueles que recebem o evangelho de Jesus. Conclusão: Jesus não apenas enviou os seus discípulos, mas os preparou com sabedoria divina. Jesus não disse: vão e preguem. Não, Jesus disse: antes de ir, deixa eu ensinar vocês, deixa eu instruir vocês. E as instruções de Jesus foram suficientes para eles terem êxito, sucesso na missão que eles fizeram. A mensagem do reino é urgente. Lembre-se, arrependei-vos, crede no evangelho. Ela é poderosa, mas deve ser levada com um coração puro, com mãos limpas e pés dispostos. Essa é a configuração de um missionário, a configuração de um servo e discípulo de Jesus para toda a vida. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, agradecer.